Olá, eu sou o Wagner e estou aqui desta vez com a Eliane Nogueira, que é uma das maiores especialistas em baixa visão que eu já conheci no Brasil. Eliane, queria inicialmente te dar as boas-vindas e os parabéns por tudo o que eu conheci do seu trabalho. E queria que você começasse se apresentando e explicando para quem está nos assistindo a respeito da ortóptica. Quem é você e o que é a ortóptica? Bom, eu sou Eliane Nogueira, como você muito bem apresentou. Eu fiquei muito orgulhosa, inclusive, porque, pelo amor de Deus, que título é esse? Eu sou ortoptista e a ortóptica, ela lida com os distúrbios binoculares. Então, quando a gente pensa em ortóptica, a gente tem que tentar ver quais são os conflitos binoculares. Se os olhos não estão alinhados, você pode ter uma visão dupla, que a gente chama de diplopia. Se os olhos não tiver um bom funcionamento, um bom estímulo desde a infância, você pode ter um comprometimento de um dos olhos, e aí a gente chama isso de ambliopia. O olho não tem nenhuma patologia, mas ele não vai responder sensorialmente à função visual. E aí não tem a visão binocular estabelecida. Um olho vai ficar muito bem, o outro olho vai ficar com o potencial de agudeza visual bem baixo. E também a ortóptica oferece uma expertise muito interessante, que seria para a parte de baixa visão, onde a gente vai ver os recursos óticos e não óticos para ser adaptado ao portador de baixa visão. Certo. E eu, que sou portador de retinose pigmentar, já rodei o Brasil inteiro, na época que eu ainda tinha visão nos dois olhos. Hoje em dia é uma percepção luminosa somente do lado direito, em busca de recursos, e sinceramente eu fiquei muito contente de ver que nos dias de hoje a ortóptica pode dar essa contribuição com muitas soluções para as pessoas com baixa visão que eu naquela época não tive. Que tipo de caso a gente teria, por exemplo, concreto para ilustrar a aplicação da ortóptica? Você comentou ali também sobre a questão de dupla visão, queria que você aprofundasse e começasse a me trazer alguns casos, porque as pessoas que estão nos assistindo seguramente têm interesse em entender um pouco melhor do que existe de soluções na prática para as pessoas com baixa visão, ambliopia ou dupla visão. Essa questão da dupla visão é uma coisa que eu, conversando com você, já percebi que muita gente tem e nem tem nem consciência, né? Vamos começar pela dupla visão? Vamos começar pela dupla visão. Bom, hoje em dia, né, você está falando dos recursos que antes não tinha, que hoje tem. A ciência tem avançado muito nas pesquisas e uma das coisas que tem acontecido muito são jovens com diplopia, com visão dupla. E aí eu fui pesquisar por que de tantos jovens chegar aqui no consultório e com essa queixa de visão dupla. E a gente entendeu que as cirurgias refrativas que estão sendo o tempo todo feitas, né, nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais, elas podem causar como consequência uma diplopia em razão de um desalinhamento que tinha visual latente, e aí uma miopia estava segurando aquela latência. Aí a pessoa vai querer fazer uma cirurgia refrativa antes de passar pela avaliação do ortoptista. O resultado pode ser uma diplopia, porque você agora não tem mais a miopia para segurar a latência de um desequilíbrio visual ou motor. Então, espera um pouquinho, deixa eu tentar entender. Você está dizendo, então, que seria bom que uma pessoa que pretendesse fazer uma cirurgia, por exemplo, de miopia, antes fosse um ortoptista para fazer o teste de como seria a visão dessa pessoa após a cirurgia, por causa das correções. Daria para se detectar se depois isso iria desencadear, por exemplo, uma visão dupla. Exatamente. Eu batizo muito isso, né? Eu fico enfatizando isso toda vez que estou conversando com o oftalmologista, da possibilidade da gente, quando for fazer uma cirurgia, no pré-cirúrgico, passar pela avaliação do ortoptista antes da cirurgia. Porque nesse momento o ortoptista consegue saber qual é o tamanho da foria. A foria é um estrabismo latente, ele não está manifesto, ele está latente, que ele pode se manifestar dependendo da demanda visual da pessoa. Se você estiver estudando para um concurso, se você estiver com uma demanda visual muito grande,
pode ser que você desencadeie ele com alguns sintomas. Agora, se a miopia que você tem mantém ele latente, você vai passar por um sintoma porque a tua demanda visual está sendo grande naquele período, depois ele entra numa latência de novo. Mas se você tirar essa miopia, pode ser que você não tenha mais como trazer ele para a latência e ele se manifesta com a visão dupla. E aí, nessa hora, o ortoptista tem condição de saber o tamanho do ângulo da saforia, que é esse estrabismo latente que eu falei, e ver se vai tirar toda a miopia na refrativa ou se vai ter que manter parcialmente essa miopia para manter latente esse desvio. Uhum. E quando a gente está falando de visão dupla, na cabeça de quem nunca ouviu, dá a impressão que você está vendo duas coisas diferentes ou separadas. Na prática, como é uma visão dupla? Como que eu sei se eu tenho visão dupla? Quais são os sintomas e as consequências dessa visão dupla que você está citando tantas vezes? Olha, geralmente a pessoa quando inicia com a visão dupla, né, principalmente quando ela é secundária a uma situação dessa, como eu citei da cirurgia refrativa, ela geralmente começa a fechar um olho. Porque aí quando você fecha um olho, você anula uma das visões que estão chegando no cérebro, né? Porque o cérebro precisa das duas informações. O olho direito e o olho esquerdo tem que informar ao cérebro duas imagens e o cérebro se cabe então a formar uma imagem só para ter a visão estereoscópica, a visão de profundidade das coisas. Se você começa a fechar um dos olhos, é porque essa disparidade entre as imagens está sendo maior do que fisiológica. Você começa a ter as imagens com uma distância muito grande que o cérebro não consegue uni-las. Aí você fecha um olho para anular uma imagem e ficar com uma só. E você não consegue fixar a pessoa quando está conversando com ela. Você começa a olhar para as coisas, olhar para baixo e não consegue manter fixo uma conversa com o teu interlocutor. Você depois começa a fazer algumas compensações físicas, você começa a trazer a cabeça lateralizando ela, para ver se você une dessa maneira as duas imagens, né? Então, e geralmente quando você chega a perceber essa visão dupla, de fato, você vai ver uma imagem bem nítida e uma outra um pouco mais embaçada, como se fosse um fantasma da mesma imagem. E, por fim, se você não tratar disso, o cérebro vai começar a suprimir essa segunda imagem e aí você pode ter uma deficiência de agudeza visual desse olho desviado. Entendido. No caso, uma vez eu estava fazendo um concurso e uma funcionária da banca organizadora, que estava responsável por transcrever as minhas respostas do computador para o cartão resposta, ela, por inúmeras vezes, ela queria marcar, vamos supor, a letra B na questão 25 e acabava marcando na 24. Ou coisas do gênero. Ela não conseguia, ela sabia que tinha que marcar naquela coisa certa, mas às vezes ia no lugar errado. Isso daí pode também ser um sintoma? Eu trouxe esse caso porque isso se repetiu em umas 5, 6, 7 questões. Isso é um dos sintomas. Quando a gente estava falando da ortóptica, eu falei que a ortóptica lida com a visão binocular, a gente tem que estabelecer um equilíbrio da visão binocular. Se os olhos não tiverem o mesmo alinhamento, seja na horizontal, seja na vertical, ou seja de forma oblíqua, você acaba tentando fixar, entra num conflito da fixação do outro olho, e aí você, ao invés de fixar o que você estava fixando, você passa para a linha de cima, passa para a linha de baixo, você não tem uma boa fixação do que está lendo. E no momento da leitura, você tem alguns movimentos oculares que precisam ser levados em consideração, e por isso eu acho que toda criança que vai iniciar a sua vida escolar deva passar também pela avaliação ortóptica e não só oftalmológica, porque é nessa hora que a demanda visual binocular começa a ser estabelecida e mais implicada, né, com mais impacto. Se a criança não consegue ter uma boa capacidade de rastreio, de fixação binocular, ela começa a ter um déficit no aprendizado dela, porque ela começa a implicar com muita circuitaria visual, né, muita circuitaria sensorial, para uma ação somente, que é a de leitura. E aí a atenção dela vai embora, ela não consegue ter memorização do que leu, não consegue entender o que leu, e aí começa a ter a leitura por obrigação e não por lazer. Ela não consegue dar
qualidade a essa visão. E provavelmente o que aconteceu com a pessoa que te acompanhou é um conflito binocular. Ela tinha que fazer um esforço muito grande e mesmo assim sair errado. Aí a gente teria que avaliar, tratar, porque isso tem tratamento, é muito simples de tratar, mas tem que ser diagnosticado, que não é diagnosticado no exame clínico oftalmológico de rotina. Uhum. E uma coisa, você estava falando sobre escola, sobre estudo, sala de aula. Quais são os sintomas que um professor de sala de aula comum pode estar detectando de um aluno que possa vir apresentar essa dupla visão e nem o aluno saiba, nem a família? O professor ele pode perceber isso de que forma? Olha, na realidade a gente está falando da diplopia, que é a visão dupla, mas o professor eu acho que é um agente observador fantástico. É um grande aliado para a saúde, porque ele observa os seus alunos de uma forma muito apropriada, né? Coisa que de repente o pai, a mãe não vai ter como comparar, porque é o seu filho ali. Já o professor ele tem os seus comparativos, porque tem uma série de situações ali de atividades e crianças que vão conseguir melhor que outras, ele tem esses parâmetros para saber detectar o que está errado e o que não está. Então, como agente de observação que é, o professor ele consegue detectar não só a visão dupla de uma criança, que seria o aluno pular a palavra, ler palavra de cima e confundir com a frase que está lendo, embolar e dizer que não está conseguindo copiar porque sempre falta alguma coisa do quadro que ele começou a copiar. Então aquele aluno que copia errado do quadro. Exato. E ele começa a perceber que esse aluno não tem um bom rendimento, ele é sempre o último a entregar a prova, ele nunca consegue concluir o trabalho, ele não tem concentração de manter a atenção no que está sendo solicitado, ele está mexendo com o coleguinha, ele está levantando toda hora, ele não tem muito foco de atenção. Então, você tem que desconfiar que existe um conflito binocular, não necessariamente somente a diplopia. Existe uma síndrome chamada de síndrome de Irlen, que é uma alteração de percepção luminosa. A luz, nos seus espectros, são 7 comprimentos de onda, um deles ou algum deles pode entrar num conflito, onde você começa a fazer ruído neurológico e aí você não consegue ter uma memorização do que você está lendo. E isso também tem tratamento ortoptista clínico que consegue detectar. Uhum. E agora você estava falando a respeito de diplopia, baixa visão e ambliopia. Uhum. Entrando agora na parte da ambliopia, o que seria a ambliopia? Bom, quando a gente nasce, o nosso olho ainda não está estabelecendo a sua maturidade. Ele vai, à medida da sua evolução, trazendo a agudeza visual até chegar aos 100% que se espera, né? Então, uma criança, se nascer agora, ela vai nascer com uma visão muito turva ainda, porque ela precisa ser estimulada. E o que vai estimular é a luz. Enquanto essa luz e formas e cores, quanto mais estímulo essa criança tiver, melhor agudeza ela terá, né? Agudeza visual. Então, se uma criança for privada dessa estimulação num equilíbrio entre os dois olhos, um dos olhos não tendo o mesmo estímulo do outro, não terá nunca a mesma maturação do olho bom. A gente chama isso de ambliopia porque não tem nenhuma patologia, ela não nasceu com glaucoma, ela não nasceu com catarata congênita, ela não tem nenhuma patologia que interferisse nessa qualidade de visão plena. Mas, mesmo não tendo a patologia, como ela não foi devidamente estimulada, seja porque ela tem um grau nesse olho e não foi detectado, seja porque não passou pelo teste do olhinho e viu que tem uma opacificação, e seja por qualquer motivo, ela não vai potencializar num equilíbrio sensorial com o outro olho bom. E aí, por mais que você estimule, dependendo da fase que a pessoa esteja, você nunca mais vai conseguir fazer com que ela volte a ter 100% de visão. Diz na literatura que até os 7 anos de idade, você consegue estabelecer a visão binocular com toda a sua potencialidade, porque você ainda está naquela fase plástica, né? E aí é só você estimular, tapando um olho bom e estimulando o olho preguiçoso. Agora, eu tenho algumas experiências que o livro não bate muito com a minha experiência.
A ambliopia, para mim, eu já tratei de pessoas até com 16 anos que estabeleceu visão binocular plena. E em que consiste esse tratamento para a ambliopia? Bom, como é feito? O que você pode fazer para a ambliopia? A ambliopia você pode fazer o que a literatura diz, que é fazer a oclusão do olho bom para estimular o olho preguiçoso, né, para fazer com que ele faça a conexão neural e estabeleça a visão 100%. Mas isso é ao longo do tempo e dependendo também do entendimento da família, da criança, da aceitação do tratamento, porque é longo e você vai estimulando com o grau, colocando a qualidade de visão na sua excelência. Como tem a neuroplasticidade hoje, a gente está enfrentando isso assim, mais de frente, sem tanto preconceito, existem na literatura também alguns artigos que falam sobre o levodopa, que é uma medicação que foi utilizada não para o fim da ambliopia, mas que no tratamento a que ela se presta, ela tinha como efeito secundário a melhora da visão. E aí um médico fez alguns testes com alguns pacientes, colocou numa medida, né, diária durante 5 semanas, aonde você saiu de, por exemplo, 20/60 para 20/40 em 5 semanas. E aí a gente então começou a fazer esse tipo de intervenção, com levodopa mais a estimulação de visão monocular, estimulando esse olho. E realmente o resultado é muito satisfatório. Certo. E na questão da baixa visão, o que é na prática essa baixa visão e o que se pode fazer por pessoas com baixa visão dentro do campo da ortóptica? Pois é, o ortoptista ele faz o seguinte, nunca ele vai fazer prescrições, né? O oftalmologista é quem prescreve, mas o oftalmologista ele vai encaminhar para o ortoptista, que vai trazer ao paciente todos os recursos possíveis, seja recursos ópticos, seja recursos eletrônicos, e fazer com que você potencialize ou o seu resíduo visual ou a sua ambientação profissional, ou seja o que for, com aqueles recursos. Se você já sabe qual é o recurso ideal, mas ainda precisa de treinamento, então o ortoptista tem também esse treinamento. Como adaptar o recurso ao seu dia a dia. Então, isso é bem personalizado, você fica em torno de 1 hora, 1h30 com esse paciente, para que você, de forma personalizada, entenda qual é a dúvida dele, a adequação profissional dele, o que ele precisa como recurso, você vai adequando isso e vai treinando esse paciente a utilizar esse recurso. Certo. Eu lembro que você já me contou, né, no curso que nós fizemos de baixa visão lá no Benjamin Constant, a respeito de muitos casos que foram resolvidos com ortóptica de uma maneira muito, até sob o ponto de vista de alguns, milagrosa, né? Eu lembro que você comentou de uma senhora que estava vindo de viagem, que veio indicada para você. Uhum. Qual era o caso dessa senhora mesmo? Essa senhora era uma visão dupla, né? Idiopática, porque ninguém descobriu o porquê de uma hora para outra ela ficou com uma paresia do sexto nervo craniano. Traduzindo isso na prática? Traduzindo é o seguinte, o sexto nervo ele tem a ação de trazer o olho para fora, tá? E esse nervo parou de dar resposta, ele não trazia o olho para fora, o olho foi para dentro, do nada. Idiopático porque não houve razão específica para isso. Investigaram de todas as maneiras e ficou como idiopático. E aí a consequência na visão dela foi o quê? Qual foi a alteração que ela sofreu na visão? Ela teve uma visão dupla grande e ela teve exatamente aquilo que eu te falei, que são os sintomas da visão dupla. Ela começou a fazer algumas compensações físicas, ela fez torção de tronco, cabeça lateralizada, para ver se trazia uma imagem para outra. E ela tinha consciência que isso se chamava visão dupla? Ela foi para vários profissionais e disseram que tinha que mandar fazer uma oclusão. Colocaram um tapa-olho nela, ela ficou assim por 3 anos. Então, quando a gente fala de visão binocular, a gente está falando de visão estereoscópica. O que é isso? Uma pessoa que tem um olho só, não tem a visão dos 2 olhos, ela tem um cálculo espacial diferente. Ela não consegue ver um filme 3D. Ela vê o filme todo borrado.
O filme 3D com aquela profundidade só é possível se a pessoa estiver estabelecendo uma visão binocular plena, tá? E a pessoa que não tem essa visão binocular plena, mas tem parcial, ela sai de um filme de 3D com muita dor de cabeça, porque ela faz esforço para manter o alinhamento e dar essa profundidade. No caso dessa senhora, ela ficou 3 anos com uma oclusão. Então a visão espacial dela... Só usando uma visão. Só uma visão, só o olho direito dela estava alinhado, o outro olho desviado estava tapado. A visão de profundidade dela foi extremamente afetada. Ela calculava o espaço errado, na hora dela levantar o pé para subir uma escada ou para descer o meio-fio, ela calculava errado, ela levava muito tombo, ela trombava nas coisas, se queimava em panela, né? Então tudo para ela... O cálculo espacial dela estava totalmente prejudicado. Totalmente em função disso. Ela tinha uma visão binocular estabelecida que passou a não ter e por causa da oclusão piorou. E aí ela, depois de passar por vários especialistas, já tinha desistido, uma paciente falou com ela em viagem sobre o trabalho que eu fiz no pai dela e pediu para que ela viesse. Ela mora no sul e ela ficou meio descrente, achando que não ia dar em nada. E ela veio, fez uma avaliação comigo e em 45 minutos ela saiu com a visão estabelecida. Eu coloquei um prisma de Fresnel nela de 40 prismas. Ela alinhou os olhos e eu coloquei ela fazendo exercícios domiciliares, emprestei alguns equipamentos, ela levou para o sul e ela ficava no WhatsApp comigo, trocando e-mails comigo o tempo todo para perguntar se estava fazendo certo, se filmava. Ela foi muito aplicada, ela ficou com muita esperança porque ela chorou, eu chorei, todo mundo chorou, porque ela, 3 anos sem poder ver binocularmente, né? Resolver em 45 minutos. Em 45 minutos sair daqui com a visão alinhada de novo. Claro, ela vai tirar o óculos, o olho vai voltar para o estado que estava antes, porque eu não sei o que causou aquilo, nem o médico fez nenhum tipo de avaliação com um laudo específico. A gente não sabe exatamente o que causou, mas ela tinha um efeito que eu tinha condição de tirar o impacto que esse efeito causou na vida dela. Então ela ficou muito agradecida e a gente é amiga até hoje. Qual é a diferença, falando em médico, do trabalho do oftalmologista para o trabalho do ortóptico? Bom, o oftalmologista ele é clínico, ele é médico, né? Então ele lida com as patologias do olho. Eu de jeito nenhum vou fazer nenhum tipo de intervenção médica. Eu sou ortoptista, sou graduada como ortoptista e o ortoptista ele faz um paralelo à atividade do médico oftalmologista. Como eu te falei, eu lido com a visão binocular, ele vai lidar com o aparelho visual e suas patologias, eu vou lidar com a resposta dos 2 olhos em termos sensoriais e motores. Então a gente tem que trabalhar em paralelo, a gente faz uma equipe. Então o médico ele vai realmente cuidar da parte, como você colocou assim, da patologia, da causa, da doença, da parte clínica, medicamentosa. Então você trabalha com esses recursos ópticos e não ópticos, para compensar, para corrigir. Exatamente. Isso na questão da baixa visão. E na questão da ortóptica a gente trabalha com exercícios, né, com estimulação. No caso da ambliopia a gente trabalha muito com estimulação visual para melhorar a resposta sensorial visual. E como que uma pessoa interessada pode chegar ao ortoptista? Isto é prescrito por um médico ou a pessoa pode procurar por conta própria para fazer uma avaliação visual, em caso dela desconfiar dela ter uma baixa visão, uma ambliopia, uma dupla visão? Qual é a forma dessas pessoas encontrarem um ortóptico? Olha, o ideal é que você tenha como rotina passar pelo seu oftalmologista anualmente e solicitar uma avaliação ortóptica cada vez que for no seu oftalmologista. Porque às vezes o sintoma vem muito depois. E se você já pegar logo no início, você não precisa passar nenhum tipo de transtorno, nem nenhum tipo de constrangimento, do tipo escrever errado, ou pular linha, ou ler errado, ou ter dificuldade em foco, quando você poderia estar tratando antes disso verdadeiramente acontecer. O ideal seria que você fosse anualmente. E sempre encaminhado pelo oftalmo. Certo. Então, eu trouxe para compartilhar com a internet, com as famílias, com todos que puderem ter interesse, esse bate-papo com a Eliane,
porque eu percebi que tem muitas causas, muitas patologias, muitas deficiências visuais, que elas podem ser solucionadas de maneira muito simples, muito prática, com o uso de uma compensação adequada, de uma correção adequada. E como eu não tive isso na época que eu era baixa visão oficialmente, antes de ser legalmente cego, então eu acho que realmente é muito válido, muito interessante, muito importante para todo mundo que tiver uma possibilidade de se enquadrar em alguns desses casos. Seria muito bom se você pudesse também estar fazendo essa avaliação com um ortóptico e, quem sabe, estaria resolvendo inúmeros problemas da sua vida, principalmente do campo da visão, através de recursos recomendados, prescritos pelo ortóptico no sentido de correções visuais. Eliane, queria te parabenizar e queria também te pedir que você deixasse os seus contatos e endereço, o que você achar pertinente para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente porque, para mim, você vai ser sempre a maior referência em baixa visão no Brasil. Obrigada, Wagner. Bom, eu agradeço o espaço, agradeço a atenção de todos vocês e nós montamos um núcleo de reabilitação visual na Tijuca, Rio de Janeiro. Minha ideia é montar um centro de reabilitação, a gente vai chegar nessa condição, mas o núcleo é aqui na Tijuca, na Conde de Bonfim. Nós só fazemos avaliação com encaminhamento médico, é importante que passe pelo oftalmologista. O nosso telefone aqui é o 21 3777 7500. Agende com a gente está aqui esperando por vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliane. Até a próxima. Até, tchau. Créditos. Apresentação e produção: Professor Wagner Maia, pedagogo especializado em deficiência visual, coordenador do portal da Deficiência Visual, www.deficienciavisual.com.br. Entrevistada: doutora Eliane Nogueira, ortoptista, especialista em neurociência aplicada à reabilitação e aprendizagem. Local de atendimento: Rever, Núcleo de Reabilitação Visual, Rua Conde de Bonfim, 229, Sala 15, Tijuca, Rio de Janeiro. Central de marcação: 21 3777 7500. E-mail: